Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, e é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na Rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão. Você, meu irmão, minha irmã, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos até a Tua presença neste instante, Senhor, para Te adorar, para expressar o nosso louvor, a nossa exaltação a Ti, Senhor, Te apresentar os nossos pedidos. Enfim, Senhor, nós chegamos para estabelecer uma comunhão contigo. E nessa comunhão nós clamamos pelas pessoas que nos dão nome, cujos nomes estão registrados aqui justamente com as motivações. Enfim, Senhor, é um momento de comunhão plena contigo, com os irmãos e irmãs, mesmo de forma virtual. Tu estás presente, porque Tu és o Deus onipresente, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. Tu és o Deus onipotente, todo-poderoso. Tu és o Deus onisciente. Tu sabes todas as coisas, Tu conheces o nosso coração, a nossa mente. Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Por isso nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Te pedimos perdão pelas nossas limitações, ó Pai, pela nossa omissão. Muitas vezes, Senhor, temos sido omissos na execução da Tua tarefa, na execução da missão, meu Deus. Por isso nós pedimos perdão a Ti. E neste momento em que estamos iniciando, meu Deus, essa reunião de oração, nós invocamos a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre cada um dos irmãos e irmãs conectados, a fim de que possamos, Senhor, transmitir, receber e aplicar na nossa vida aquilo que a Tua palavra nos traz para ser compartilhado nesta noite. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã que está conectado conosco. Pedimos a Tua bênção sobre os seus lares, sobre a sua família, sobre os seus filhos e netos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, uma semana chuvosa, né? Uma semana de chuva, é a segunda semana que começa com chuva nesse ano novo, né? E nós já começamos a nos preocupar, porque sabemos que o estado do Rio de Janeiro tem características ímpares, né? Pessoas que moram em regiões perigosas, áreas de deslizamento, e nós estamos pedindo a Deus que segure, que não haja nenhum desdobramento negativo em relação a isso, que as pessoas possam ser preservadas, as suas casas, a sua vida, em nome de Jesus. Tivemos também um acontecimento que marcou a história do Brasil, que foi ontem, né? Aquela invasão lá dos três poderes, a barbárie que foi efetuada no patrimônio público. Lamentamos isso profundamente, mas continuamos na posição, pedindo a Deus que nos ajude, né? Nos ajude a entender o porquê de tudo isso, e pedindo a Deus também que nos ajude a vivermos em paz. Nosso clamor deve ser por paz. O Brasil precisa estar em paz, em todos os aspectos, na família, no trabalho, né? Como cidadãos e cidadãs, nós precisamos de paz. Chega de polaridade, chega de polarização de ideias, de ideais e de ideologias. Vamos viver o dia a dia. Vamos viver o dia a dia. Vamos nos ocupar de produzir para essa nação crescer. Vamos nos preocupar em produzir o bem, né?
semear o bem, o amor, o perdão, a compreensão. Isso é importante para nós. Então hoje nós vamos falar sobre... nós estamos falando sobre a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. E nós falamos inicialmente, vimos o exemplo de Rebeca, que era uma mulher estéril, mas ela não aceitou a sua esterilidade, pelo contrário, ela clamou ao Senhor, ela pediu a Deus, e Deus lhe concedeu filhos. Nós vimos que do ventre de Rebeca, a estéril, surgiram 2 nações. Então nós vimos o exemplo também dos pais de Moisés, que Moisés nasceu num período em que era proibido meninos nascerem. Os meninos que nasciam eram sacrificados, eram mortos, ou havia um decreto do faraó determinando que isso acontecesse. Mas nós que conhecemos a história da Bíblia, nós vimos e percebemos que essa ordem não foi tão bem cumprida, embora algumas crianças com certeza tenham sido sacrificadas. Mas no caso de Moisés, ele nasceu, foi preservado por um período no poder dos seus pais. Em seguida, ele foi lançado ao mar, ao rio, ou no rio, num cesto forrado com betume, e a correnteza levou até os jardins do palácio, onde a filha do faraó banhava, ela se banhava ali. E ao ver aquele cesto, ela ficou curiosa e mandou que suas servas pegassem aquele cesto e viu um belo menino. E a irmã de Moisés, que acompanhava aquilo pela margem do rio, se apresentou e disse que conhecia alguém que poderia cuidar daquela criança. E é assim que a história de Moisés começa, E depois a gente vê o que foi que Deus transformou, em que Deus transformou Moisés, o grande libertador de Israel, Vou colocar de Israel porque já era um povo numeroso, Deus já havia trocado o nome de Jacó, Jacó já havia falecido e seus filhos, a sua família estava no Egito, e passaram muitos anos no Egito, e se multiplicaram grandemente no Egito, e agora se tornaram um povo. E é assim que começa essa história. Deus continua efetuando o seu projeto, Deus continua com o seu projeto de resgate da humanidade em pleno vapor, em pleno vigor, e o que é mais importante, Deus continua contando com cada um de nós para executar os seus propósitos. E hoje nós vamos ver a história, nós vamos aprender com os pais de Sansão. Sansão também é um personagem muito importante na história bíblica, e ele foi um dos juízes de Israel. E nós vamos ler o texto que se encontra em Juízes, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler. O povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus, domínio que durou 40 anos. Então apareceu um dia o anjo do Senhor à mulher de Manoá, da tribo de Dan. Morava na cidade de Zorá e não tinha filhos. Mas o anjo disse a ela: até agora você não pôde ter filhos, mas agora vai conceber e dar à luz um filho. Cuidado, porém, não beba vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, pois ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele começará a livrar Israel do domínio dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: apareceu a mim um homem de Deus que parecia o anjo de Deus. A aparência dele era quase gloriosa demais para se olhar. Não perguntei de onde ele era, não me disse o nome dele,
Mas escute o que ele disse: você vai ter um menino. E disse que eu não devo beber vinho e nenhuma bebida alcoólica, que não devo comer nada que a lei declara impuro, pois o menino será nazireu, será dedicado a Deus desde o momento em que nascer até o momento em que morrer. Então Manoá fez esta oração ao Senhor: ó Senhor, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu a minha mulher. Sim, para recebermos instruções sobre o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Até aqui a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Essa leitura já nos mostra, Já nos mostra o quanto Deus, Ele é poderoso e o quanto Deus está no controle da situação. O quanto Deus é poderoso e o quanto Deus está no controle da situação. Primeiro, nós vamos ver a situação do povo. O povo pecou contra o Senhor. É interessante, quando nós lemos o livro de Juízes, nós percebemos a sinuosidade, A sinuosidade no relacionamento do povo com Deus. Ora, o povo está bem, então está lá em cima. Aí o povo começa a errar, peca, começa a desobedecer a Deus, aí vai declinando, até eles caírem na mão do inimigo. Aí depois Deus levanta um juiz e vai, e assim é toda a história do povo ao longo do livro de Juízes. E se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que a humanidade toda caminha dessa forma. Há aqueles que creem em Deus, que servem a Deus, que se dedicam à obra do Senhor, E há aqueles que não conhecem, que desconhecem a Deus e fazem muitas coisas que agradam a Deus sem conhecê-lo. E muitos daqueles que conhecem, deixam de fazer coisas para agradar a Deus. Então a gente para e pensa e diz assim: mas vem cá, como é que uma pessoa que não conhece a Deus consegue fazer coisas que o agradam? E como é que uma pessoa que conhece consegue desagradar a esse Deus, É importante nós considerarmos isso. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Eu lendo um certo tempo aí, eu li um livro onde mostrava Gandhi, Gandhi fazendo algo que, sem ser cristão, mas ele agradou a Deus. E outras histórias de homens ao longo da história que não eram cristãos declarados, mas que viveram uma vida que agradou a Deus. Então não é o título, mas são as ações. São as ações. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem o controle das coisas. E Deus se revela. Não lembra quando Jesus fala do samaritano, quando ele conta a parábola do samaritano? Quem é que passa por aquele homem que havia sido assaltado? Passa um sacerdote, passa um levita, homens que tinham o dever de socorrer aquele homem. Mas, no entanto, eles estavam mais preocupados com o cumprimento das prerrogativas legais, e ignoraram aquele homem que precisava de amor, que precisava de atenção. Então, essa parábola que Jesus narra vai enaltecer a figura daqueles que não têm valor nenhum perante aos olhos dos legalistas, daqueles que têm uma visão religiosa extremamente fechada, Eles só conseguem ver o horizonte da sua denominação, só conseguem ver o horizonte das suas características denominacionais e apontam o dedo acusando ou cobrando de outros, o fervor, cobrando de outros o vigor espiritual, cobrando de outros tantas coisas que para Deus muitas vezes não representam nada. E aquilo que eles devem fazer para agradar a Deus, eles não fazem. Então Jesus dá esse exemplo ao narrar a parábola do samaritano,
quando um samaritano, que era considerado impuro, sempre eternamente impuro, olha, o preconceito entre judeus e samaritanos era tão grande que se um judeu viesse pela calçada andando e um samaritano viesse no sentido oposto, o judeu atravessava a rua para não cruzar com o samaritano, porque o deslocamento de ar ao cruzar um judeu por um samaritano já seria suficiente para quebrar o preceito de purificação do judeu. Olhe o nível de preconceito que havia entre esses dois povos. Mas, no entanto, na hora de provar ou na hora de mostrar àqueles que não conheciam quem era o próximo, Jesus usa essa parábola e diz, olha, o próximo é todo aquele que precisa de amor, que precisa de ajuda, que precisa de atenção. E o impuro, o samaritano, aquele que vocês condenam, foi o que demonstrou amor. Foi o que fez aquilo que Deus espera, né, que nós façamos. Então é por isso que eu digo a você, nós precisamos nos desprender mais de certos preconceitos que nos afastam um do outro por questões de ideias, por questões políticas, por questões legais. O Brasil precisa recuperar a unidade como povo. O Brasil não pode viver dividido do jeito que está. Mas não é para isso que nós estamos aqui, para discutir esses assuntos. Nós vamos falar da responsabilidade dos pais na criação dos filhos. E nós percebemos que Deus é tão poderoso, Ele tem um controle de tantas coisas, que o povo já estava há 40 anos sendo subjugado pelos filisteus, e Deus se dirige, através do seu anjo, ele se dirige a uma mulher que era estéril. Ele se dirige a uma mulher que era estéril. E ele diz, o anjo fala para aquela mulher que ela vai conceber e vai dar à luz a um filho. E é interessante que esse filho, a gente faz até quando se estuda tipologia, a gente vê nesse contexto uma tipologia entre Sansão e Jesus, no contexto do anúncio, do seu nascimento. Claro, a Maria não era estéril, mas ela recebeu a visita de um anjo. A mãe de Sansão era estéril, mas ela recebe a visita de um anjo. Há uma promessa feita em cima do anúncio do nascimento de Jesus. Há uma promessa feita em cima do anúncio do nascimento de Sansão. Mas é só para dar uma pitadinha para você se preocupar em pesquisar um pouco sobre isso, Mas na realidade Deus estabelece através do anjo algumas normas que deveriam ser observadas para que aquela criança pudesse nascer, e seguir como uma criança consagrada a Deus desde o nascimento. E a Bíblia diz que através disso ele já começaria a livrar Israel do domínio dos filisteus. E ao tomar conhecimento disso, Manoá, que era o pai, ele não ficou surpreso, ele não ficou, não, pelo contrário, ele foi para os pés do Senhor. Ele foi aos pés do Senhor e fez uma oração, pediu orientação de Deus, porque, ora, se a mulher anunciou a ele que o anjo havia falado e determinado certas coisas, ele, como pai, ele precisava ou ele precisaria tomar conhecimento do propósito de Deus para que aquela criança pudesse ser criada de acordo com a vontade de Deus. Olha que exemplo nós temos. Que exemplo nós temos deste homem. Quiçá todos os pais, independente da situação ou da condição que a sua esposa se encontre ao engravidar, quiçá todos os homens pudessem fazer o que fez Manoá. Agradecer a Deus pelo milagre da concepção e pedir a orientação de Deus sobre como devemos criar os nossos filhos. Então,
a gente diz que o anjo do Senhor, a Bíblia mostra isso, falou com a mãe sobre o projeto celestial para o filho que Deus daria a ela. Nós lemos isso em Juízes 13, 6 e 7. E ao compartilhar com seu marido, ele ora ao Senhor para que lhes ensine como deveriam criar o menino que havia de nascer. Também nós vimos isso. O que é que aprendemos com isso? O que aprendemos com isso? Primeiro, é que nós devemos orar não somente pelo entendimento do propósito de Deus para os nossos filhos, mas também nós devemos orar buscando a direção de Deus sobre como criá-los. Olha que coisa tremenda! E eu tenho certeza, irmãos, que se nós fizermos uma enquete, poucas respostas serão positivas em relação a isso. Ou seja, você, ao perceber que vai ganhar um filho, que a família vai aumentar, você se dirigiu a Deus pedindo essa orientação. Senhor, como eu devo criar os meus filhos para te agradar? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Sansão seria um nazireu, separado para Deus. Manoá entende a responsabilidade e não pergunta a Deus somente como criá-lo, mas também sobre o seu serviço. Importante isso, irmãos. Nós sabermos o que é que Deus espera de cada um de nós para que nós possamos nos tornar produtivos na sua obra, para que nós possamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos da melhor maneira possível. Manoá não tinha dúvidas de que a palavra do Senhor se cumpriria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha dúvida. Ele era um homem que temia a Deus. E a sua primeira atitude foi buscar a orientação de Deus. Por isso, nós devemos crer, criar e encaminhar nossos filhos para que vivam os planos de Deus e, por mais difícil que nos possa parecer nos dias atuais, que possamos aprender com cada um desses exemplos e nos inspirarmos na criação dos nossos filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos responda de forma positiva, a um anseio que eu tenho certeza que é o anseio de muitos pais, de muitas mães, é um anseio geral, mas que talvez por falta de exemplos, ou talvez até porque não lemos a Bíblia da forma como deve ser lida, Nem sempre nós temos a oportunidade de ler sobre Sansão nesse contexto que nós estamos lendo hoje. E é por isso que é importante nós estarmos na comunidade de oração, porque Deus tem nos conduzido, tem nos mostrado temas que são importantes, sim, para que nós tenhamos uma vida tranquila, para que nós possamos nos consagrar não só a nós pessoalmente, mas consagrarmos também os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa relação uns com os outros. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos abrir o entendimento de uma forma plena, a fim de que possamos não só compreender melhor, mas refletirmos e aplicarmos na nossa vida, ensinarmos aos nossos filhos sobre esse exemplo que nós aprendemos com Rebeca, que nós aprendemos com os pais de Moisés, que nós aprendemos com os pais de Sansão. Amém? Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Vamos orar a Deus, agradecendo pelas respostas que Deus tem nos dado, agradecendo porque até aqui Deus tem sido fiel no cumprimento da sua palavra, respondendo aos clamores que fazemos,
com certeza, né? E se tivermos que atravessar o deserto, com certeza Ele está conosco atravessando o deserto. Se tivermos que passar pelo vale, certamente passaremos com Ele, amém? Segura na mão de Deus e vai, né? O povo de Israel, aqueles que moravam fora de Israel, né? Quando eles se dirigiam para as festas em Jerusalém, eles tinham que atravessar um vale conhecido como Vale de Baca. Era um caminho que tinha que ser percorrido para se chegar a Jerusalém. E era um lugar muito inóspito, era um lugar perigoso, era um lugar desértico, não havia nada além de sol, pedra no caminho, mas havia baca. Baca era a vegetação que dá nome àquele vale. E baca era uma vegetação que exalava um aroma agradável, né? Então perceba que nem toda dor, né? Nem toda dor é apenas dor. Nem todo sofrimento é apenas sofrimento. Não. Às vezes no sofrimento nós extraímos lições profundas para nosso aprimoramento, né? Então, se tivermos que passar pelo vale, tenha certeza de uma coisa: o aroma da presença de Deus vai estar conosco nessa travessia, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, uma palavra que vem ao encontro de cada família, que vem ao encontro de cada um de nós, meu Deus, para nos dar um ânimo novo. Já criamos nossos filhos, a maioria já criou seus filhos e hoje contempla o crescimento dos netos, pois que nós possamos compartilhar essa palavra, meu Deus, com os nossos filhos ou com os nossos netos, para que possamos participar desse processo de criação dos nossos filhos, netos, né? Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos ajudar nesse projeto. Que a tua palavra seja realmente a fonte inspiradora para essa mudança de propósito ou para o aprimoramento dessa tendência, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã que conosco compõe a comunidade em oração. Te agradecemos, Senhor, porque estamos juntos já há algum tempo, caminhando, de mãos dadas, ombreados no mesmo propósito, de buscar a tua face, de estarmos orando e intercedendo uns pelos outros, intercedendo principalmente por pessoas que estão carentes de vitórias nas suas causas impossíveis. E agora, meu Deus, ao refletirmos nesta palavra, nós nos sentimos renovados. Nós sentimos que a tua orientação faz sentido e ela é fundamental para que possamos melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos e netos e torná-los assim homens e mulheres úteis na tua obra, em nome de Jesus. E agora, meu Deus, nós te apresentamos o nosso livro de oração, livro onde consta o nome de pessoas que estão carentes de saúde, de cura, pessoas que estão carentes de libertação, pessoas que estão com causas na justiça, meu Deus, já há muito tempo, pessoas que estão com os recursos retidos, fizeram aplicações e os recursos estão retidos. E não sabem por quê, mas estão retidos. Mas já te agradecemos por tudo, porque temos boas notícias de pessoas que estão se recuperando, outras já recuperaram a saúde, já conseguiram sair dos hospitais, já receberam alta, já estão em casa convalescendo, estão bem, né? Outros já recuperaram também o vigor físico, porque perderam massa física devido à enfermidade, né? Mas já estão recuperando. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Continua, meu Deus, fazendo a tua obra na vida dessas pessoas. Continua agraciando a fé daqueles e daquelas que mandaram seus nomes para cá.
Muito obrigado, meu Deus. Tu és o Deus que opera à distância, porque o teu poder, Senhor, é incomensurável. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos pelas pessoas que estão clamando por libertação e que já conseguiram se libertar dos vícios. Alguns já conseguiram, outros não. É difícil, sim, sabemos, mas a luta continua e nós continuaremos na posição, na brecha, clamando por essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que estão com causas na justiça. Entra com a tua providência, meu Deus. Então logo haja, Senhor, o término desse recesso judiciário, que essas causas possam ser analisadas e a resposta seja favorável àqueles que esperam, meu Deus. Da mesma forma, em relação aos recursos retidos, que tu possas, meu Deus, entrar com a tua providência, tomar a frente desse negócio, meu Deus. Sabemos que muitos de nós negligenciamos, ó Pai. Muitas vezes, ao tomar iniciativas, ao entrar em determinados negócios, sem consultar a tua vontade, ou sem te convidar até para sermos, sócios nesse negócio. Estou sendo o sócio majoritário, porque tudo vem de ti, meu Deus. Tudo o que somos e o que temos vem de ti. Por isso, Senhor, toma a frente dessas coisas. Toma, Senhor, as nossas causas impossíveis sob teu cuidado. Nos guarda e nos dá a vitória, em nome de Jesus, meu Deus. E agora nós te apresentamos a tua igreja, a igreja espalhada, meu Deus, espalhada pelo mundo, a igreja brasileira, Senhor, nos 4 cantos, de norte a sul, de leste a oeste. Onde houver um missionário, um evangelista, uma missionária, um pastor, líder, meu Deus, tu possas estar abençoando a semeadura, que a tua palavra possa ser semeada e encontrar o terreno fértil, o solo, meu Deus, propício para que ela possa germinar, crescer e frutificar para a honra e glória do teu nome. Abençoa a liderança, Senhor, da tua igreja espalhada no Brasil. Líderes nacionais, líderes estaduais, pastores locais, meu Deus, equipes de pastores, auxiliares, aqueles que militam na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, dá a vitória ao teu povo, esse povo que se chama pelo teu nome, meu Deus. Não permite, meu Deus, que o legalismo, não permite, meu Deus, que a presunção denominacional venha interferir no relacionamento. Em nome de Jesus, meu Deus. Repreende toda tendência de preconceito religioso. Em nome de Jesus, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que haja paz no meio do povo brasileiro. E que seja uma paz sincera, não como a Pax Romana, mas uma paz que o mundo pode até não entender, mas que será uma realidade no Brasil. Porque nós cremos que tu has de mudar essa relação. E nós cremos em nome de Jesus. E agora, meu Deus, nós te apresentamos, Senhor, o nosso pastor local, pastor Giamax de Oliveira, sua família, sua esposa, a pastora Misilene, seus filhos, Adassa, Caleb, Felipe e o seu genro Nivaldo, meu Deus. Toma essa família sob teus cuidados e cuida de cada um deles, ó Pai. Renova o ânimo, a força e a vontade de participar da tua obra. Que eles possam estar representando todos os pastores de igrejas locais, que eles possam estar representando todos os pastores líderes, ó Pai. Assim como nós pedimos uma bênção especial ao corpo pastoral da Igreja Assembleia de Deus Rio, os pastores da diretoria, aqueles que auxiliam diretamente o pastor Giamax, os pastores cooperadores que participam, meu Deus, do trabalho da igreja, os obreiros, ó Pai, os leigos, em nome de Jesus, a liderança das mulheres, dos jovens, a liderança dos homens, ó Pai.
Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta família unida pela fé e pelo Cristo, para que esse vínculo seja permanente, seja sincero e que haja unidade no meio do teu povo, em nome de Jesus, meu Deus. Te apresentamos a pátria brasileira, Senhor. Toma, meu Deus, o Brasil. Guarda o Brasil de todo mal, Senhor. Clima de guerra, clima de destruição, de vandalismo, Senhor, repreende em nome de Jesus, meu Deus. Que haja justiça, mas a justiça plena, meu Deus. Justiça para todos, não para um grupo só, meu Deus. Que haja justiça para todos. Freie o ímpeto do orgulho, da presunção, da autossuficiência, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, que a tua paz reine nos corações dos mais poderosos e do povo, Senhor. Em nome de Jesus, toma, Senhor, os poderes constituídos, o legislativo, o executivo, o judiciário, que eles busquem, meu Deus, o entendimento, que haja unidade, meu Deus, e que possa o povo brasileiro viver dias de paz, de crescimento e de progresso, que o respeito à propriedade, que o respeito às empresas, que o respeito a todos os empreendimentos do povo seja mantido, para que todos possamos crescer juntos, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Uma boa noite, meu irmão, minha irmã. Até amanhã às 18 horas na comunidade em oração. Shalom Adonai.